Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos. Este estudo ele é gravado ao vivo às sextas-feiras aqui em Curitiba. Hoje, nós 20 de outubro de 2023, estamos falando aqui de Curitiba. E sempre nós gostamos de avisar que esse estudo ele é realizado, promovido pela Sociedade Espírita Obreiro do Senhor, e aquelas pessoas que nos assistem pelos canais do YouTube, aquelas pessoas que às vezes fazem pesquisa e encontram o nosso estudo, ela pode participar ao vivo, né? Basta entrar lá no nosso site e a pessoa vai fazer uma inscrição lá e aí ela poderá participar ao vivo dos nossos estudos às sextas-feiras, às 19 horas. E para aquelas pessoas que estão entrando e querem ver os outros estudos, eles podem entrar lá pelo nosso site, como eu disse, www.senhor.org.br, ou pelo canal do YouTube. Lá encontrarão os estudos anteriores, desses que estamos estudando hoje, como também outros estudos, o estudo da Revista Espírita, que é realizado ao sábado à tarde, tem estudo do magnetismo, tem um amplo material de estudo para aqueles que gostam de estudar a filosofia, a doutrina espírita. Como eu disse, então, hoje nós estamos no estudo 30, nós estamos na terceira parte, que fala nessas questões morais, né? Nós estudamos nos estudos anteriores, no capítulo 1 e 2, da lei divina ou natural, nós falamos ali sobre as questões da prece, né? Nós passamos um pouquinho sobre a prece, falamos sobre a divisão das leis. No capítulo 2, falamos também sobre a vida contemplativa, da lei da adoração. E agora nós vamos entrar nesse capítulo aqui agora, que é um capítulo bem interessante. Ele fala das leis morais, da terceira parte, né? Nós vamos entrar aqui da lei do trabalho. Então, vamos lá. Capítulo 2 da lei do trabalho. Então, nesse capítulo, nós vamos ver aqui a necessidade do trabalho, o limite do trabalho e repouso, né? Kardec começa no primeiro item, no primeiro tópico, necessidade do trabalho. Na 674. Aí o Kardec pergunta: a necessidade do trabalho é lei da natureza? Aí os espíritos respondem: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. E continua perguntando, Kardec, na 675. Essa pergunta é bem interessante também, né? Porque a gente começa a entender o trabalho. Então ele pergunta assim: por trabalho, só deve entender as ocupações materiais? Olha a resposta: não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Aí a gente vai tendo algumas ideias que estão referindo ao trabalho, né? Porque nós só pensamos naquele trabalho que a gente utiliza para conseguir as questões nossas, das nossas coisas materiais, né? Mas ele vai muito além disso, né? Já começar a primeira resposta, dá para entender um pouquinho isso. Na 676, por que o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência.
Sem trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar depende do seu trabalho e da sua atividade. Em compensação, ao extremamente fraco de corpo, otorgou Deus a inteligência, mas é sempre um trabalho. E Kardec continua perguntando, na 677, por que prover a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? Olha que pergunta interessante, né? Por que o homem tem que trabalhar e por que os animais não precisam? Mas aí os espíritos respondem. Tudo na natureza trabalha. Como tu, trabalha os animais. Mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõe, se limita a cuidarem da própria conservação. Daí vem que o trabalho não lhes resulta progresso, ao passo que o do homem visa duplo fim: a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais se cifra no cuidarem da própria conservação, refiro ao objetivo com que trabalham. Entretanto, provendo suas necessidades materiais, ele se constitui inconscientemente executores do desígnio do Criador. E, assim, o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza. Se bem, quase nunca lhe descobrais o resultado imediato. Interessante, né, gente? E na 678, nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Não deduzais daí, porém, que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Olha, a resposta é bem interessante, porque algumas linhas religiosas contemplam, dizendo que a pessoa, aquelas que seguem praticando o bem e tal, vai para um paraíso, e nesse paraíso não terá trabalho, é só tocar harpa, só felicidade. Você imagina essa ociosidade para a eternidade? Um tempo de ociosidade, tudo bem, né? Você ficar lá uma férias, você ficar lá um mês, mas você pega um mês e fica numa ilha, isolado em algum lugar, para você ver só como que você já começa a sentir essa questão da ociosidade da própria de fazer alguma coisa. Né? Agora imagina esses conceitos que dizem que pela eternidade você ficar lá sem fazer mais nada, né? Não teria sentido, né? E o Kardec continua perguntando na 679. Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? Olha, pergunta interessante, né? Mas a resposta perfeita: do trabalho material, talvez. Não, porém, da obrigação de tornar-se útil, conforme os meios que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantir a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes.
Quanto mais ocasiões de praticar o bem, lhe proporcionam o adiantamento que lhe foi feito. Na 680, não há homens que se encontre impossibilitados de trabalhar, no quer que seja, e cuja existência é, portanto, inútil? Olha que resposta. Deus é justo, pois, só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto esse vive à expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Está lá na 643, né? A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Certamente. Olha que pergunta interessante, né? A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Certamente. Do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez o amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente. O que, aliás, com muita frequência, esquece na vossa sociedade atual. Hein? Ele estava falando lá naquela época, né? Você imagina, 1857, 58, né? Imagina. Hoje, né? Continua a mesma coisa, né? Pior, né? E essa outra pergunta também, né? Limite do trabalho, repouso. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais da liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. E na 683, essa pergunta é muito interessante. Qual o limite do trabalho? Qual o limite do trabalho? E a resposta é muito direta. O das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Né? Na 684. O que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo aos seus inferiores excessivo trabalho? Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que, por quanto assim fazendo, transgride a lei de Deus. Na 685. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com suas forças. Aí ele Kardec faz uma pergunta A nessa pergunta aí, né? Então, o que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei da caridade.
E aí o Kardec, como sempre, ele faz um comentário sobre essas respostas, né? Agora, sobre a questão do trabalho. Então, agora é um comentário do Kardec, né? Não basta se diga ao homem que lhe ocorre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência, vou repetir, é preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza a suspensão do trabalho, assume proporções de um flagelo, qual a miséria. A ciência econômica procura o remédio para isso, no equilíbrio entre a produção e o consumo. Esse equilíbrio, porém, dado seja possível, estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências durante os quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Há um elemento que, se não costuma fazer pesar na balança, e sem qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio, entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Profundo, né, gente? Por isso que nós comentamos sempre, é a filosofia espírita, né? Faz sempre a gente pensar sobre essas questões, de analisar, né? Porque a gente confunde muito as questões da educação. Às vezes, nós achamos que quando estamos colocando os nossos filhos, as pessoas, os conhecimentos nas melhores escolas, nós estamos dando educação. Não, nós estamos formando ela de acordo com as questões terrenas, né? Transformando em informação. A educação transcende isso, como ele diz, né? A educação é uma coisa que vem da família, dos pais, né? Dos exemplos, da própria sociedade. Então, essa aí não é transferível, né? Por exemplo, o pai para a mãe. Né? A educação é outra coisa diferente. Né? Bom, gente, então aquele ali era o capítulo sobre a lei do trabalho. E agora esses capítulos são meio curtinhos, então a gente está procurando sempre trabalhar aí, quando tem condições, 2 capítulos. Quando não tem, a gente faz um capítulo só. Como esse capítulo é meio curtinho, nós vamos trabalhar 2 capítulos hoje, né? E vem um outro capítulo agora, da lei de reprodução, que é o capítulo 4º. Aí nesse capítulo, população do globo, sucessão e processamento das raças, obstáculos à reprodução, casamento, celibato,
poligamia, né? Esse é até interessante esse assunto, porque a própria sociedade hoje, mundial, de muitas leis, e aqui no Brasil também, esses debates às vezes saem aí, colocam aí sobre as questões de aborto, sobre essas questões assim do Estado intervir nas questões aí reprodutivas, né? Então é um assunto até bem interessante, né, a gente ver aqui o que os espíritos podem trazer para nós, aqui, que a doutrina espírita pode nos trazer de luz, para que a gente possa responder quando questionado sobre o posicionamento do espiritismo sobre esse assunto, né? Então, população do globo, na 686. É lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Evidentemente. Sem reprodução, o mundo corporal pereceria. Na 687. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará o tempo em que seja excessiva na Terra? É muito interessante, né? Não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele, coisa alguma inútil, faz. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Sucessão e aperfeiçoamento das raças, é outro item. Na 688. Há, nesse momento, raças humanas que, evidentemente, decrescem. Virá o momento que terão desaparecido da Terra? Assim acontecerá, de fato. É que outras terão tomado lugar, como outros um dia tomarão o da vossa. Olha aí, é a lei do progresso, né, gente? Ele está referindo àquela época que já tinha algumas civilizações até mais adiantadas, que elas foram se desaparecendo, né? E assim, os povos aborígenes em algumas regiões, eles vão evoluindo, vão colocando mais, desaparecendo essas populações. Na 689, os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Interessante, né? Olha, os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? A resposta é porque nós vemos sempre nós como se fosse o corpo que está aqui, né? Por isso que a resposta é bem profunda também. São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá a sua fase de decrescimento e de desaparição. Substituí-la-ão outras raças mais aperfeiçoadas, que descenderão da atual como homens civilizados de hoje, que descenderão da atual como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual? Ou procede dos corpos primitivos mediante reprodução? A origem da raça se perde na noite dos tempos. Como todas, pertence, porém, à grande família humana. Qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. Na 691. Qual do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? O desenvolvimento da força bruta, à custa da força intelectual. Agora dá-se ao contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo.
Todavia, faz 100 vezes mais porque soube tirar proveito das forças da natureza, porque não conseguem os animais. Na 692. Será contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Seria mais conforme a essa lei deixar que as coisas seguissem seu curso normal? Pergunta, né? Aí vem aí até algumas pesquisas que às vezes fazem algumas polêmicas, que questão de transgênico, de das mudanças das genéticas que fazem aí nos grãos, né? Se não fosse isso hoje, nós passaríamos fome, né? Porque os alimentos hoje são totalmente modificados, vamos dizer assim, né? Aí a resposta, ó, tudo se deve fazer para chegar à perfeição. E o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir seus fins. Sendo a perfeição meta para que tende a natureza, favorecer essa perfeição é corresponder às vistas de Deus. E aí uma pergunta A sobre essa questão. Geralmente, os esforços que o homem emprega para conseguir melhoria das raças nascem de um sentimento pessoal e não objetivo, senão um acréscimo de seus gozos. Isso não lhe diminui o mérito? Que pergunta, né? E hoje é bem assim, as pessoas fazem mudanças aí nas partes genéticas aí dos grãos, da semente, de todos os alimentos, seja da soja, do milho, do arroz e todos isso aí, né? Claro que ele está visando o gozo, isso que ele está dizendo, né? Visando o lucro, né? Mas a resposta, que importa seja nulo o seu merecimento, desde que o progresso se realize? Pergunta, ele responde a pergunta com outra pergunta. Cabe-lhe tornar meritório pela intenção o seu trabalho. Ademais, mediante esse trabalho, ele exercita e desenvolve a inteligência, e sobre esse aspecto é que maior proveito tira, né? Aí a questão agora aqui. Obstáculos à reprodução. São contrários à lei da natureza, às leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? Olha a resposta, hein? Tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. E aí Kardec continua, né? Essa grandeza do Kardec, ele quer entender mais, né? Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível impedindo essa reprodução? Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Não deve opor-se-lhes sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispõe para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza e é ainda isso que distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. Continua respondendo. Os mesmos animais, porém, também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz que, comprovendo a própria conservação, obstém o desenvolvimento excessivo, que está perigoso, das espécies animais e vegetais de que se alimentam. Agora, 694 é a que mais relacionado a nós mesmos humanos, né? Se deve pensar nos usos cujo efeito consiste
em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade, isso prova a predominância do corpo sobre a alma. E quanto o homem é material. Casamento e celibato. Será contrário à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres? A resposta é um progresso, a marcha da humanidade. Na 696, que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais. E aí o Kardec faz um comentário aqui sobre essas questões. O estado da natureza e da união livre e fortuita do sexo, o casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, que estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais, que lhe dão exemplo de uniões constantes. Né? Tem algumas aves aí, os papagaios, aí, as araras, elas vivem junto, né? Até a morte, né? Na 697, está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? É a lei humana, muito contrária da natureza, mas o homem pode modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Na 698. O celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Não. E os que assim vivem por egoísmo desgradam a Deus e enganam o mundo. Da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? Olha essa pergunta, é bem interessante, né? Ele está falando aquelas pessoas lá que por egoísmo e tal. Agora, na B99 aqui, essa pergunta é muito interessante. Porque da parte de certas pessoas, o celibato não seria um sacrifício que fazem com o fim de ser votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? A resposta, isso é muito diferente. Eu disse, por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai dar algumas respostas, né, para algumas pessoas, porque nós temos que entender, e por isso que existe esse estudo para a gente compreender as questões, né? Porque uma pessoa vai falar que é contra a lei, não é, depende. Aí, Kardec faz mais um comentário aqui sobre essa questão. Não é possível que Deus se contradiga, nem que ache mal o que ele próprio fez. Nenhum mérito, portanto, pode haver na violação da sua lei. Seu celibato em si mesmo não é um estado meritório, outro tanto não se dá quando constitui, pela renúncia às alegrias da família, um sacrifício praticado em prol da humanidade. Todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem e sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima da sua condição material. Olha, colocação bem interessante aí. Poligamia. 700. A igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos constitui indício da população em que devam se unir? Da proporção, né? Da proporção que se devam unir-se? Sim, porquanto tudo na natureza tem um fim. 701. Qual das duas
A poligamia ou a monogamia é mais conforme a lei da natureza? A poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. E Kardec comenta: se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, deverá ter possibilidade de tornar-se universal, que seria materialmente possível, dado a igualdade numérica do sexo. Deve ser considerado como um uso ou legislação especial apropriada a certos costumes, e que o aperfeiçoamento social fez que desaparecessem pouco a pouco. Bom, gente, como eu disse para vocês, então a gente vai programando os capítulos, e agora nós vamos entrar num capítulo aqui, que é o capítulo 5, que é da Lei da Conservação. Esse é um capítulo um pouco longo, então nós vamos deixar para o próximo estudo, porque senão, para a gente poder estudar o capítulo completo dentro de um estudo só, para não ficar cortando no meio os assuntos, né? Então, no próximo estudo, semana que vem, nós estudaremos no capítulo 5 da Lei da Conservação. Está liberado para os questionamentos, para as perguntas. Se alguém quiser fazer alguns comentários, algumas perguntas, está liberado, pode fazer. Alguns comentários. Ninguém? Gente, é um assunto assim, bem interessante, bem bacana da gente entender, né? Nós estamos falando aí das leis morais, no capítulo, na terceira parte do Livro dos Espíritos, né? E aí a gente começa a ver, assim, a grandeza do estudo dessa obra, né? Das respostas. Sempre tem como objetivo a nossa evolução, né, gente? Tudo bem? Bom, já que ninguém fez nenhum questionamento, alguém gostaria de fazer a prece? Encerramento? Seu Pereira, antes de eu fazer a prece, eu vou fazer uma perguntinha para o senhor. Eu acho que talvez vai fugir um pouco do assunto, ou talvez não, né? Em relação à questão, assim, de abuso, né? Quando uma criança, por exemplo, às vezes acontece um abuso na família, há várias partes que eles falam que, bom, eu achei até em alguns livros e também espíritas que falam que a criança, antes de reencarnar, ela já está sabendo que vai reencarnar entre pessoas com esses pensamentos, essas ideias primitivas, mas que isso não é, digamos assim, algo programado por Deus, e sim nós é que estamos de uma forma errada, né? Mas eu não entendi. Você quer dizer assim, porque o que nós estudamos, inclusive aqui no estudo do Livro dos Espíritos, quando nós falamos da parte da reencarnação, naqueles primeiros capítulos, que fala assim que, de acordo com o nosso grau de evolução, conforme nós vamos evoluindo, nós participamos dos nossos projetos reencarnatórios, né, das escolhas, né? Claro que quanto mais evoluído, mais participação nós temos, e às vezes, vamos dizer assim, escolhemos, temos o direito de falar, eu quero encarnar num corpo assim, quero uma experiência assim, e às vezes é permitido, e outras vezes nós sabemos que os espíritos também orientam para isso. Só que nós temos que tomar cuidado quando nós falamos assim que Deus permite, porque, vamos voltar de novo, você me pergunta, o que é Deus? Inteligência suprema, causa primária. Deus não é um juiz que fica decidindo assim, você vai fazer isso aqui, não. Existem leis que regem o universo que fogem. Então, a justiça divina está em suas leis, que são perfeitas, soberanamente justas e boas. Se isso ocorre, realmente, essas reencarnações, não é que Deus não permitiu, é que está em conformidade com as leis.
Entende? Tudo que acontece está controlado com a lei. Se, às vezes, um espírito, por uma necessidade ou outra, ou qualquer questão, ele, vamos dizer assim, pediu ou desejou reencarnar numa situação dessa, está perante a lei, que é permitido, se vai haver alguma evolução para ele, é permitido. Mas senão a gente fica dizendo assim, Deus e tal, mano. Então, nós temos que ver nós como seres espirituais, passando por várias experiências, e às vezes por imposição, porque aí diz também no próprio estudo, nós estudamos no livro do Espírito, e às vezes quando as pessoas vamos dizer assim, extrapolam as questões morais, tudo assim, às vezes necessita passar por uma experiência. Às vezes não é nem por espírito que está reencarnando, às vezes é pela própria família, para a sociedade que está próxima ali, que necessita passar por essa experiência. Claro que existe, e cabe a nós cada vez mais nos melhorarmos para evitarmos isso. Isso estudando, a obra diz que nós temos que fazer o bem, nós temos que cada vez mais procurar que seja abolido isso na sociedade. Mas, infelizmente, nós estamos na sociedade aqui e isso acontece. E cabe sim nós se revoltarmos contra isso e buscarmos aí fazer movimentos, tudo, para que essas pessoas possam sair da sociedade, que elas possam ser educadas, que elas aprendam a lição, as pessoas que praticam isso, né? E cuidarem também dessas crianças, às vezes, que são abusadas, e às vezes acontece essas questões. Mas jamais podemos esquecer que isso não é Deus o que permitiu ou não permitiu, é a lei. Se aconteceu é porque está em conformidade com a lei divina. Se ou ele desejou, ou ele precisava, ou tinha necessidade, nós não sabemos, porque nós não podemos ver a situação como naquele momento ali atual, né? É muito mais amplo. Né? Mas que realmente isso cabe a nós, da sociedade, se revoltarmos mesmo, e brigarmos no bom sentido, nós lutarmos, né, no bom sentido, assim, de melhores educações, de eleger melhores políticos, para ler melhores, sei lá, para que isso desapareça, que o próprio Espírito respondendo isso aí já na pergunta, que quando a sociedade evoluir e tiver boa, não haverá necessidade de crime, mas por enquanto, isso está muito... Essa questão que você falou é muito séria, porque hoje ela está muito, vamos dizer assim, aparecendo muito, aparente na sociedade atual, né? Muito, a gente vê constantemente, é só a gente pegar aí os jornais, mesmo que a gente não gosta de ficar vendo esse nacionalista, a gente vê essas questões de abuso. São espíritos que praticam isso doentes, moralmente falando, precisa de ajuda também, precisa, às vezes, claro, de ser afastado da sociedade, né? Que não vou dizer assim, não, mas não, para eles, às vezes, é melhor se afastar da sociedade mesmo, ficar isolado, né? E cabe nós, cada vez mais, procurarmos educarmos as crianças que estão perto de nós, as pessoas. Por isso que a filosofia espírita é isso, nós temos que divulgar, né? Sim, super, obrigada. Não sei se eu consegui responder, é um ponto de vista. Você conseguiu responder sim? É porque assim, a gente sempre tem esse costume de falar, Deus permite, graças a Deus, foi Deus que preferiu assim, é um costume nosso, né? Que a gente tem que... Eu poderia dizer assim, foi Deus que permitiu isso, né? Permitiu. Porque se permitiu é porque está dentro da lei, dentro de condições que não estava, ou alguém precisava passar por essa experiência, não tem nada assim, né? E é claro que cabe a nós revoltar, não é isso dizer assim, então tem que aceitar. Não temos que aceitar. Entendi. Muito obrigada, Veja bem, o Fabrício fez outra pergunta interessante. Será que quando as leis humanas não interferiram no livre-arbítrio? Então, tem uma pergunta, agora eu não lembro qual pergunta, que é quando o Espírito pergunta, o Kardec pergunta, o Espírito responde, sobre essas questões assim, da interferência da pessoa no mal. Bom, se é uma coisa errada, não é o livre-arbítrio. Peraí, o livre-arbítrio e o livre-arbítrio da outra criança ou da outra pessoa que está sofrendo um abuso, né? Então, as leis humanas estão aí para estar um equilíbrio. O que seria o livre-arbítrio? Interferir ao livre-arbítrio. Se o livre-arbítrio vai acontecer um mal ao outro, até mesmo essa questão do aborto é muito interessante, que fala assim, poxa, mas não é o livre-arbítrio da mãe? Pode ser, mas e da criança que é para nascer? E do espírito que vai nascer também?
tem que ter um bom senso. Eu tenho que tomar muito cuidado de falar isso, porque senão o cara está fazendo um crime lá, tá batendo lá, tá fazendo uma chacina lá e tal. Ah, não vamos interferir que tem livre-arbítrio, cabelo. Não, peraí. Não estamos dizendo que vamos chegar lá e vamos matar aquela pessoa, coisa, fazer uma coisa assim. Não, mas eu acho que temos que interferir sim quanto o mal, né? Senão o mal dominaria tudo a sociedade. Eu estou falando dentro do bom senso moral, né? Não, é claro, tem que ter tudo essa questão assim, mas eu acho que para facilitar mais isso, seria a educação, né? Por isso que ele falou no capítulo, na resposta anterior ali, quando ele falou ali, falou sobre essa questão aí do mal, né? Desculpa, eu não entendi a pergunta direito do Fabrício, ele perguntou aqui, eu tava, se ele podia repetir de novo ela ali. Se eu não me engano, é sobre as consequências, né? Sim, claro. Aí, por isso que eu estou dizendo, existem as consequências. Claro, para tudo. E também teria consequência de uma pessoa que vendo uma família ali, seja ele um homem, ou seja qualquer outro, praticando abuso em crianças ou numa pessoa mais faz uma mulher, ou seja o que for, se ela não intervir também, terá sua consequência também, porque não teria que intervir ajudando. Né? Onde é que está a caridade nesse sentido? Né? Então, consequência, claro, a consequência da lei divina, de acordo com. Por isso que a pergunta do. Anteriormente, nós falamos sobre essa questão ali. O homem será punido não só pelo que ele não fez, não pelo que ele fez, mas pelo que ele não fez, deixou de fazer também. Né? O bem tem que ser feito sempre. Né? Agora aí que está a questão do abuso, né? Porque senão aí o cara chega lá, vamos linchar aquele lá, vamos. Aí, mas eu acho que cabe sim a interferência em certas coisas assim para um bem, até, vamos dizer assim, vamos pensar assim de colocar no lugar do outro. Vamos dizer que se eu estivesse, vamos colocar nós assim, poxa, mas se eu tivesse uma situação difícil, sofrendo muita questão, praticando muitos abusos, o que você gostaria que fizesse comigo? Não seria importante, às vezes, alguém chegar lá e te segurar você, e deixar você preso num lugar que você não fizesse mal? Se você analisar friamente, seria a melhor questão isso, que às vezes aquela pessoa teria que passar por um afastamento social, uma coisa assim, para ela refletir. Você pensa, poxa, seria bom, porque daí eu entendendo hoje como espírito, né, em processo de evolução, naquele momento a melhor coisa seria isso, aquela questão do pai que proíbe a criança. Vai falar, o livre-arbítrio, a criança tem direito. Pô, mas ela quer pegar o carro, dirigir tudo. Ah, não, mas ela tem direito, vou deixar ela dirigir. Claro que não. Tem que ter um limite, tem que ter impor, né? Tem que ser as coisas que tem que ser, vamos dizer assim, regulamentadas, né? Por isso que existem as leis, né? Se as leis não estão de acordo com a da sociedade, cabe a nós lutarmos para elegermos pessoas melhores para que essas leis possam cada vez mais se aproximarem das leis morais, das leis divinas, né? Infelizmente é muito falha, né? Muito injustas, né? Olha aí, gente. A gente sempre coloca assim, porque nós falamos assim de acordo com o nosso conhecimento, tentamos buscar sempre dentro da filosofia espírita, e eu acho bacana que os questionamentos, que eu acho que é válido isso, nós fazemos essas reflexões e analisarmos, né? Não quer dizer que esteja certo ou errado, é a maneira que a gente pensa e a maneira como a gente entende a filosofia espírita, a doutrina espírita. E aqui, todos nós estamos sujeitos a erros, a equívocos. Se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui nesse órbito terreno. Bom, gente, então vamos assim, nesse momento, então, elevando os pensamentos, eu vou fazer a oração. Vamos elevando cada vez mais o nosso pensamento, de maneira que possamos entrarmos numa sintonia divina, uma sintonia de amor, jamais esquecendo da nossa essência, que somos seres espirituais, estagiando, passando, experiência no mundo terreno, e
como espíritos que somos, trazemos várias e várias experiências reencarnatórias, seja nesse orbe, algumas vezes em outros orbes, quem sabe? Por isso, o nosso agradecimento a Deus, que nos dá essas oportunidades, principalmente essa experiência atual, onde estamos podendo conhecer um pouco mais e aprofundarmos nessa filosofia tão rica, que é a filosofia espírita, que ela vem abrir o véu da nossa ignorância sobre o mundo espiritual. Quem somos, de onde viemos, para onde iremos. Essa é a importância de estudarmos essa filosofia. E para conhecermos mais e nos aprofundarmos sobre as leis divinas, temos Jesus, que através do Evangelho nos dá o caminho, nos dá o guia para entendermos e compreendermos as leis divinas. Por isso, Jesus, nosso Mestre, esteve e atuou, supervisionou diretamente essa obra como Espírito de verdade. Porque o Evangelho mostra o caminho, mas a filosofia espírita abre o véu da ignorância para podermos compreender as leis divinas através do Evangelho. Por isso, nosso agradecimento ao nosso Mestre Jesus e a todos os amigos espirituais que nos orientam, nos guiam, nos acompanham. Obrigado, amigos. Obrigado a todos. Que possamos estar reunidos aqui na próxima semana para mais um estudo desta filosofia, dessa doutrina tão rica de conhecimento. Que assim seja.